Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Finanças de Cabo a Rabo e hoje vamos falar tudo que você precisa saber sobre a Petrobras para você tomar suas próprias decisões com embasamento de um modo simples. Eu vou te explicar aqui para você não cair numa furada ou não se emocionar demais, ok? Vamos lá. Primeiro ponto, como é de costume aqui, a gente fala sobre o que o investidor mais gosta, né? Sobre os dividendos. Analisando esse gráfico aqui, nos últimos 10 anos, a gente vai perceber que entre 2015, 16 e 17 houve pagamento zero de dividendos. 2018, um pagamento de menos de 1%, 19 ali 2%, 2020 veio a pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu, não teve o pagamento também. Já a partir de 2021, a coisa começou a ficar interessante. 19% de yield, 67% de yield, teve um lucro extraordinário aqui, quase 20%, 21% e o atual já está na casa de quase 21% também. A gente vai entender o porquê desses pagamentos. Se a gente fizer uma média aqui dos últimos 5 anos, a média é de 25,73%, o que é, sem sombra de dúvida, um dos yields mais atrativos da nossa bolsa. Mas, puxa vida, tem muita gente que fica entusiasmado, bate o olho nessa foto aqui, esquece de assistir o vídeo inteiro e já sai comprando e pode ser muito perigoso, pode cair do cavalo, tá? Olhando a cotação do momento em que eu gravo esse vídeo, a Petrobras está sendo negociada aqui a R$ 37, na casa dos R$ 37. Considerando a variação do último ano, ou seja, quem comprou há um ano atrás, entre quedas e altas do preço dessa ação, teve uma valorização aí de 14,35%. É muito importante ressaltar essa questão do dividend yield, que hoje está na casa de quase 21%, porque muita gente não entende isso. Isso aqui é o seguinte, olha só, esses 21%, vamos arredondar, é uma foto dos últimos 12 meses, ou seja, do último ano, porém baseado na cotação de hoje, tá? Se você comprou a Petrobras há um ano atrás, a mais ou menos 30, 31 reais, o seu yield já está muito mais alto, porque você pagou mais barato e recebeu um percentual maior em relação ao teu preço de compra. O nome disso é yield on cost. E é fundamental. Tem muita gente que diz aí que, olha, não, preço não importa. Eu não entendo. Pode argumentar à vontade aí que eu não entendo isso. Essa questão de preço não importa. Preço, na minha opinião, na minha modesta opinião, importa sim. Nós vamos falar muito sobre isso aqui para você não ficar perdido nessa questão de ciclo de commodity, se vale a pena, se não vale a pena comprar. Então fique sempre atento na questão do preço, viu? Ainda sobre dividendos, como é que funciona a política de dividendos da Petrobras atualmente? Esse documento que está aqui na tela, você pode baixar, entra no Google, digita política de dividendos da Petrobras, RI, e baixa e lê com mais atenção, mas eu vou simplificar bastante para você aqui, para você entender o que importa de fato. Olha só, se o preço do petróleo estiver acima de US$ 40 por barril, a Petrobras ela se compromete a distribuir pelo menos 4 bilhões de dólares por ano entre os acionistas. Isso acontece independente da empresa ter ou não dívida, desde que, obviamente, ela consiga pagar essa dívida sem problema. E digo mais, se a empresa tiver com as dívidas sob controle, ela tiver um dinheiro sobrando, digamos assim, depois de pagar todas as suas contas e também de investir no que ela precisa, ela pode dar um bônus, que são os dividendos extraordinários aos acionistas. Esse bônus é de 45% do dinheiro que sobrou, tá? Para ficar bem simples. Ou seja, depois que pagou tudo, tirou todas as despesas para frente, do que sobrou, ela pode distribuir 45% para o acionista. Então, numa conta de padaria aqui, para ficar fácil o entendimento, sobrou 10 bilhões, ela pode distribuir 4,5 bilhões para os acionistas. Se, em alguns casos extraordinários, como já aconteceu em um passado recente, ali em 2023, né, se a empresa tiver um lucro muito grande, ela pode ainda decidir dar mais dinheiro aos acionistas, além já desses valores todos que eu mencionei aqui que estão nesse documento. Mas isso só vai acontecer, obviamente, se a empresa tiver certeza que não vai prejudicar a saúde financeira. A Petrobras costuma, ultimamente, distribuir os dividendos e também os juros sobre capital próprio mais ou menos 4 vezes ao ano, ou seja, em média, a cada 3 meses. Se a gente observar aqui um ponto hiper positivo, que eu sempre analiso nas ações que eu penso em colocar na minha carteira e sempre trago isso aqui para vocês, é a empresa paga rápido. Olha só, analisando o ano de 2024. Anunciou aqui ó, no mês 4, pagou no mês 5 e no mês 6. Continuando ainda em 2024, olha só, anunciou mais um no mês 5, pagou no mês 5, mês 6, pagou no mês 9, mês 6, pagou no mês 9 novamente, mês 11, pagou no mês 8
Mês 8 pagou no mês 11, mês 8 pagou no mês 12. Mais ainda, olha só, tem mais aqui em 2024. Mês 12 pagou no mês 12 e agora mês 12 pagando agora em março. Olha só que maravilha. Petrobras paga super rápido. Além de dividendos robustos nos últimos anos, também paga super rápido. Isso é um ponto mais que positivo a ser levado em consideração. Vou bater um pouquinho na tecla da questão de que preço importa. Vamos dar uma olhada rápida nesse gráfico aqui, apenas os últimos 5 anos, que foi quando a empresa voltou a pagar dividendos robustos, né? Olha só, 2021 a empresa pagou mais de R$ 5 de dividendos, em 22 mais de 16, em 2023 mais de R$ 7 e em 2024 mais de R$ 7, quase 8. Não vou nem falar do ano de 2025. E aí a gente olhando esse outro gráfico aqui de preços, considerando os últimos 10 anos, tá? Entre altas e baixas, você pode perceber aqui que de 2015 para cá, subindo, descendo aqui, oscilações, ciclo de commodities alto, baixo, a empresa só teve valorização, se a gente olhar de ponta a ponta. Então veja só, gente, quem comprou aqui em 2015, na casa dos menos de R$ 3, vou um pouco mais para frente aqui, ó, quando aconteceu aquele escândalo em 2016, aqui a empresa estava sendo negociada na casa dos R$ 4. Vamos arredondar para R$ 5 aqui, vamos fazer uma conta feijão com arroz. Quem comprou Petrobras a R$ 5, sentou em cima, casou com a ação, provavelmente já multiplicou entre dividendos e valorização mais de 20 vezes, tá? Então é sim importante você avaliar o preço das ações, não comprar por emoção, por impulso, estudar, entender como funciona o ciclo de commodities. Nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? Se você está curtindo esse tipo de vídeo, a gente tem com frequência aqui no canal essas análises simplificadas das empresas, então se inscreve no canal, dá uma força, deixa um comentário, deixa um like. Como a Petrobras ganha dinheiro, né? A matéria-prima básica da Petrobras é petróleo, basicamente é isso, tá? Só que ela extrai o petróleo, literalmente, o petróleo como matéria-prima. Ele não serve de forma bruta para ser combustível ou virar plástico, então ele tem que ser refinado. Hoje, a maior parte da receita da Petrobras vem da parte do refino, transporte e comercialização. Isso representa mais de 50%. Exploração e produção também é uma parte relevante, que representa aqui na casa dos 39%. Já a parte de gás e energias de baixo carbono são menos relevantes, mas também importantes, representando aí na casa dos 6%. E em quais regiões a Petrobras lucra mais? Quais são as regiões mais importantes que trazem receita para a companhia, né? Hoje, o Brasil representa 70% das receitas, ou seja, a maior parte é interna mesmo. A China, o maior parceiro comercial no momento, representa 12%, os Estados Unidos 3%, Singapura 3% e outros países 12%. Ou seja, o grosso vem do Brasil mesmo, porém o preço é baseado no Brent, no barril do petróleo, que é em dólar. A maior trave aqui na Petrobras é a questão dela ser estatal. Isso deixa uma pulga gigante atrás da orelha de muitos investidores, principalmente os de médio e longo prazo. Foi apresentado um plano de negócios aí entre 2025 e 2029, né, representando investimentos de 111 bilhões de dólares. Isso teoricamente é bom, porque a empresa pretende nos próximos anos investir aí desses 111 bilhões, 77 na parte de exploração, aí mais ou menos 20 na parte de refino, 11 na parte de gás e também na parte do corporativo. A distribuição está prevista para que seja dessa forma, né? 18,5 bilhões aí a partir de 2025, quase 20 bilhões em 2026 e assim sucessivamente até 2029. Bom, se tudo funcionar bem em um futuro não tão distante após esses investimentos, a ideia é de que a empresa cresça mais, se torne mais robusta, gere mais lucros. Isso é importante, né? Vai gerar mais valor, muito provavelmente as ações vão se valorizar e muito se tudo isso acontecer, se andar conforme o figurino, e a distribuição de dividendos também é mais robusta. Volto mais uma vez na questão de que preço importa, quem comprar hoje. E se tudo isso acontecer conforme planejado, imagine daqui a 5, 10 anos, como que não vai estar a cotação da empresa e o yield sendo pago sobre aquela cotação, ou seja, o seu yield on cost comprando no preço de hoje vai para a lua, você casa com a ação e realmente vai ter uma renda assim de encher os olhos. Esse é o cenário ideal. Acontece que a gente sempre vai ficar com aquela imagem do escândalo que aconteceu em 2016, foi tido aí como o segundo maior da história, que quase levou a empresa para o buraco. Isso sempre vai deixar o investidor assim um pouco ressabiado.
tendo em vista ainda que o atual governo que faz a gestão da Petrobras é o mesmo que governava na época do escândalo. Então, puxa vida, tudo em relação à Petrobras reverbera muito mais alto do que as próprias notícias apresentam em si. Então, às vezes um detalhe, uma notícia, algo mal interpretado pode jogar as ações lá para baixo, o que pode representar sim uma oportunidade, mas também pode gerar muita dor de cabeça, principalmente para o investidor que pensa no curto prazo. Falando de Petrobras, a emoção sempre vai ser grande, sempre vai ser uma montanha-russa. Se a gente observar num futuro não muito, num passado, perdão, não muito distante, ali em 2003 a gente teve o segundo maior lucro da história. Já pulando para 2024, a gente teve uma queda drástica de quase 90 bilhões de lucros. Ou seja, tem muita gente que não entende isso, que não. Isso foi muito por conta também da desvalorização da nossa moeda. Eu sempre falo sobre isso também. A gente tem que ficar atento a questões políticas, o quanto isso impacta, né, a desvalorização do real em relação às dívidas das empresas que a gente pretende investir. A questão é que teve queda de lucro, não teve prejuízo nenhum, mas já assustou muita gente. Então faça a tua análise, entenda se isso é realmente de se desesperar ou não. Eu vou te explicar de um modo bem simples como funciona a questão das commodities aqui de uma vez por todas para você ter isso enraizado e tomar suas decisões com mais embasamento daqui para frente. Vamos lá, Petrobras trabalha com petróleo, petróleo é commodity, ou seja, é um produto básico vendido no mundo todo, mas é um preço definido pelo mercado internacional. E aí, obviamente, quando a economia global está aquecida, demanda de petróleo sobe, o preço do barril aumenta e a Petrobras tende a lucrar muito. E aí, bons dividendos para os acionistas e tudo que você já sabe, valorização da ação e blá blá blá. Mas esse ciclo também muda. A economia desacelera por conta do quê? Pandemia, iminências de guerras, olha só, hein? Presta atenção no que está acontecendo hoje. Crises, e aí a demanda cai. Mesmo que a Petrobras continue produzindo, o preço do petróleo despenca porque é menos demanda e mais oferta, natural. E aí os lucros vão diminuir. Nessa fase desse tipo de ciclo, os riscos aumentam, inclusive os riscos políticos, né? Já que o governo tem bastante influência sobre a Petrobras, especificamente. E aí, investir na Petrobras pode ser, sim, muito lucrativo nos momentos certos. Preço importa, mas também é arriscado demais quando o mercado está em baixa ou quando há interferência política em excesso, como já aconteceu, e você já sabe de toda essa história. Então, entender esse sobe e desce é fundamental para você que pensa em investir na empresa. Tá fazendo sentido para você? Deixa o like, se inscreve, deixa um comentário aqui. Dando uma olhada rápida aqui em alguns indicadores, a gente percebe que a empresa está sendo negociada 28% mais caro do que ela vale no papel, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial. Em contrapartida, o yield da empresa está em quase 21% ao ano, considerando esse preço de hoje. Então, de repente, a empresa sobe mais, continua pagando a mesma média de dividendos e ainda assim fica atrativa, tá? E olha só outro ponto muito interessante que eu acho aqui, ó. A dívida líquida sobre EBITDA, e vou abrir um parênteses aqui para explicar rapidinho o que é isso, que muita gente não sabe. Isso é uma conta usada para mostrar quantos anos uma empresa leva para pagar todas as dívidas, usando o lucro que ela gera antes de pagar os juros, impostos e depreciação. Tá? Então aqui, se o EBITDA da Petrobras se mantiver, ela demoraria menos de 2 anos para pagar tudo que ela tem de dívida hoje. Isso é excelente, excelente. Então, para ser modesto e dar um ponto de vista, lembrando que nada aqui é recomendação de compra e venda, mas só um ponto de vista, uma opinião minha, para ser modesto e assim, ser extremamente otimista, eu acredito que não chegou em um momento da virada para quedas bruscas da Petrobras. Essa é a minha opinião. Então ela cabe na minha carteira, mas eu posso estar completamente errado, tá? Não vá pela minha ideia, analise o que eu te passei aqui e tire suas próprias conclusões. Lembra sempre que as notícias sobre estatal, que já quase quebrou por escândalo político, ainda mais sobre a gestão do mesmo governo, né, que está aí gerindo a empresa hoje, sempre pode causar mais barulho do que os fatos reais. Isso pode a qualquer momento gerar uma volatilidade grande. Se você não tiver estômago, talvez você se desespere, venda na hora errada ou compre na hora errada. Então, não se deixe seduzir apenas pelo dividendo, porque o preço importa. E fique atento que tem eleição em 2026, tá? Conta aqui para mim se você tem Petrobras na tua carteira, se você pretende investir, dá sua opinião, deixa um comentário, crítica, sugestão, ok? Obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo.